Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Só Que Melhor. E hoje a gente vai falar sobre o dominante. Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui para você perceber se você vai se encaixar, se identificar com as coisas que eu vou dizer aqui, ou até mesmo qual das pessoas que você conhece se encaixa melhor nesse perfil. Aproveitando isso, dá o teu like aqui no vídeo, assina o nosso canal, aperta o sininho para você ser notificado dos próximos, tá? Toda vez que eu vou falar uma curiosidade minha, tá? Eu vou falar numa palestra sobre os 4 perfis, eu faço uma brincadeira. Depois de explicar o que é o DISC, sempre eu pergunto para a plateia qual perfil que aqueles participantes quer que eu fale primeiro. E a reação das pessoas, gente, da palestra sempre quase é a mesma, tá? Os dominantes pulam logo e falam: dominante! Eu! Cara, ali eu já sei quem são os dominantes desse grupo que eu tô palestrando. É sensacional, gente. Bom, vamos lá. A palavra-chave para o dominante é a emoção mais predominante do perfil dominante. O motivador do dominante é o desafio, o poder. Dá um desafio para ele que ele sai que nem uma flecha no alvo dele lá, a busca de fazer a tarefa dele, tá? A comunicação do dominante é sempre direta e sempre objetiva, não tem churumela com ele. O valor para a empresa é o comando e a iniciativa. E a tomada de decisão do dominante é racional e geralmente rápida, muito rápida até. A pergunta que o dominante sempre tem é: o que eu vou fazer? O que é a meta dele, o objetivo dele? Qual o seu objetivo, sua meta? Os dominantes eles precisam de um objetivo claro na cabeça para poder produzir muito melhor e para chegar no objetivo dele. E se isso por algum motivo ele perder no meio do caminho o objetivo dele, ele se perde também. Ele não tem mais meta, não tem mais objetivo, então ele precisa ter outro alvo, outro objetivo para atingir. É igual uma flecha, gente. Se você mirou ela lá no alvo, larga, fecha, ela pega no alvo, lá na mosquinha do alvo. Se não tem um alvo, você joga uma flecha a esmo, ela fica sem direção, não tem objetivo nenhum. É mais ou menos isso. É uma pessoa ousada, é uma pessoa que gosta de correr risco, adora trabalhar sob pressão, gente, adora uma pressão. Eles precisam de autonomia. Dá a meta dele, o que ele precisa fazer, e não fica ensinando para ele como ele fazer. Deixa ele fazer. Deixa fazer o que ele quiser e cobra dele, porque é isso que ele quer de você. Ele gosta e busca liderança no grupo. Sempre busca oportunidade de crescimento nas organizações, tá? Eles são autoconfiantes. Eles não delegam decisão, gente. De jeito nenhum delegam decisão. Delega tarefa, tá? São muito controladores. Então tarefa é fácil dele delegar. A decisão é muito difícil, é só deles. Eles também não fogem de conflitos, tá? E geralmente eles são excelentes estrategistas, eles percebem o cenário como um todo de uma forma rápida e geralmente muito precisa. Ele é uma pessoa muito voltada para o resultado. Ele procura buscar os resultados de uma forma rápida e em quantidade, tá? Para o dominante, o feito é sempre melhor que o perfeito. Ele é muito voltado para a ação, para a realização, para os resultados. Ele não delega decisão, como eu já falei para vocês. Ele é também uma pessoa que tem pulso muito firme, gente. Ele tem uma forma de se comunicar muito objetiva, muito direta. E pode ser que em alguns momentos ele se pareça arrogante. Parece que ele está te dando ordem. Dessa maneira muito direta, objetiva, ele passa uma impressão arrogante, que ele quer mandar em você, que ele quer te dar ordem. E às vezes ele nem quer te dar ordem, é só a maneira dele falar mesmo. E também ajuda o fato deles terem pouca ou quase nenhuma empatia. Na busca das metas, dos objetivos dele, ele pode, às vezes, passar por cima das pessoas, ser grosseiro com as pessoas, magoar as pessoas para chegar onde ele quer. Mas ele faz isso sem perceber, gente. É totalmente involuntário, não tem intenção de fazer isso. Vou te dar um exemplo. Ele está no show, sei lá, e ele tem que chegar até o outro lado para dar um beijo no ídolo dele que chegou, enfim, naquele momento ali, naquele lugar. Ele vai passando por cima de mesa das pessoas, esbarra e empurra, o objetivo é chegar lá, e ele não sabe que aquilo está fazendo mal para as pessoas, que está esbarrando nelas. Grosseiramente é isso, só para ilustrar um pouco. Ele não tem a intenção de fazer, mas acaba fazendo.
Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Ele faz uma grosseria para magoou um amigo sem perceber que ele fez isso, tá? Quando esse amigo fala para ele que ele fez tal coisa e que não foi legal para ele, esse dominante fala para ele assim, cara, você tá doido? Você é meu amigo, jamais ia fazer isso contigo, cara. E realmente ele tá sendo sincero, gente. Outra coisa, eu não tô falando aqui também que o dominante, ele não tem ética, por exemplo, que ele puxa o tapete dos outros, não é isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando de fazer coisas impensadas que a outra pessoa não gosta, que enfim, que não seja tão agressivo assim como puxar o tapete de alguém. Como é que eles se comunicam, gente? Eles sempre perguntam o que nas frases deles. Eles estão querendo saber os objetivos, até de uma conversa banal. Eles mandam sempre ao invés de pedir. Eles falam muito mais do que escutam. Isso é uma coisa terrível do dominante. Eles são diretos. E pode parecer que eles são rudes, agressivos, como eu falei antes, tá? Eles falam rápido, depressa, o tom da voz geralmente é autoritário. E nas conversas eles sempre dão a sua opinião, sempre. Eles nunca ficam em cima do muro, tá? Para se comunicar com o dominante, você tem que estar preparado. Geralmente, eles escutam muito pouco. E para você que quer manter ele ligado naquele papo, você tem que ser direto, reto, tem que ser bastante claro, com foco nos resultados, nos números. Evita ficar dando muito detalhe para ele das coisas naquela hora. Ele quer saber o que vai fazer, o que tem que fazer e qual o objetivo daquilo, qual o resultado que aquilo traz para ele. Apresenta sempre a tua ideia e deixe com que ele tome a decisão. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma maneira legal de fazer isso. Mostra tuas competências para ele. Se for falar de algum erro, apresentar algum erro de um projeto qualquer, traz junto uma solução possível para aquilo, tá? Traz sempre como resolve aquele problema ou se você mudaria isso para o objetivo daquilo ser melhor, o resultado melhor. O dominante é uma pessoa quando tem inteligência emocional, ele agrega todo mundo no objetivo dele. Ele vira uma referência. E todo mundo começa a admirar esse cara, a seguir ele. Ele é tão visionário, tão estrategista que ele traz as pessoas para esse objetivo, para perto dele. As pessoas enxergam aquilo muito claramente e acreditam no sucesso da proposta dele. E um outro dominante que com certeza ele vai ter na hierarquia, abaixo dele, ou até mesmo na casa dele, com a esposa, com o filho, enfim, só vai seguir o comando dele se ele sentir admiração por esse dominante que é a referência dele. Agora, quando ele não tem inteligência emocional nenhuma, esse mesmo subordinado dominante dele, ou parceiro, vai fazer da vida dele um inferno, isso é fato. Ele vai tentar liderar os liderados desse outro dominante, tomando o posto dele, em paralelo o que ele está fazendo, tá? E em casa, qualquer comando, qualquer função que ele delegue para alguém ali naquele momento também, ninguém que está dentro da casa dele respeita, não vai respeitar, não vai fazer de jeito nenhum. Também ele vai ter dificuldade também em perceber que ele magoou as pessoas, que ele magoou alguém. E às vezes que ele percebe até, ele fala o seguinte, cara, isso é uma besteira. Tipo o seguinte, pô, se ele tivesse falado assim comigo, eu não teria ficado chateado. Pô, esse cara faz drama pra caramba, que cara chato, enfim. E aí? É aí que esse cara tá fazendo a coisa errada. O que ele tá fazendo nessa hora, gente? Ele tá agindo com o outro como se o outro fosse ele, ou igual a ele. Mas a gente tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. E é aí que esse processo faz toda a diferença. Além de você ter o autoconhecimento, você também vai buscar conhecer os que estão à sua volta. E tratar essas pessoas também de maneira adequada ao perfil, ou aquilo que ela espera. Lembra que quando eu pedi para vocês terem atenção lá no início do vídeo para você se identificar ou identificar outras pessoas? É para isso, gente. Então, por mais que fosse contigo, que você não se incomodasse, não quer dizer que isso valha para todo mundo. Eu tenho que olhar para o outro e entender que o outro é diferente de mim. Então, tratar o outro, tratar esse cara da forma que ele gostaria de ser tratado, não que você gosta. Um dos grandes segredos para o dominante, para ele ser um pouco mais, performar melhor, né? Ser mais ter uma ligação mais com as pessoas, é ter mais empatia, ser mais empático. Eu sei que todo mundo sabe o que é empatia aqui, mas para deixar bem claro, empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro.
E o dominante, geralmente, ele não consegue fazer isso, tá? Por que ele não consegue? Ele não consegue ainda perceber a importância que isso tem para os outros. E ele, depois que ele conhece a si próprio e o outro, através do DISC, dessa ferramenta que a gente está falando aqui, ele se adapta melhor a essas deficiências dele, ele começa a enxergar isso. O dominante é um resolvedor de problema, gente, um resolvedor de problema nato. Então, esse cara é bom para ter na empresa, para ter em qualquer lugar, na sua casa, na sua família, por exemplo. Os dominantes, eles também são pessoas de muita iniciativa, eles são naturalmente proativos. Se você chega para um dominante e comenta o seguinte: meu fogão deu um defeito, tá entupido. Por exemplo, a sua mulher fala isso, por exemplo, ou o seu marido, enfim. Esse dominante, ele vai dar um jeito de resolver esse problema. E você talvez já até estivesse resolvendo o problema, mas automaticamente ele entende que aquilo ali precisa de solução. E ele vai tentar buscar, de alguma forma, resolver aquele problema da melhor forma, aquele problema da melhor maneira possível, mais rápida. E muitas das vezes nessa busca de solucionar esses problemas, ele às vezes acaba atropelando as pessoas. Passa por cima dessas pessoas e passa por cima da autoridade delas também, né? Ele quer ver aquilo resolvido, gente. Uma coisa que motiva muito o dominante, como eu já falei, é o desafio. Se você quer motivar esse dominante, dá para ele um desafio em casa, no trabalho, um desafio na carreira ou um desafio pessoal. Ele vai se sentir extremamente motivado a buscar isso. Por exemplo, você quer saber se o teu colaborador é dominante? Diz para ele o seguinte: eu duvido que você faça tal tarefa. Se ele for dominante, na hora que ele escuta a palavra duvido, ele respira fundo e fala para ele mesmo: cara, esse cara está duvidando de mim. É agora mesmo que eu vou fazer, eu vou dar meu jeito para mostrar para ele que eu sou capaz de fazer isso. E que isso é muito possível de fazer. Quando você desafia esse cara, ele se sente assim, estimulado, ele quer mostrar para você que ele é capaz de fazer isso. E ser melhor que o outro, né? E essa questão do desafio também acontece com os filhos da gente, com as crianças. Quando você começa a perceber que ele tem um traço de dominância alto, que ele se motiva pelo desafio, você sempre tem que usar isso a teu favor. Sabe como? Eu já vi várias pessoas conversando com várias pessoas a respeito disso, eu já vi várias pessoas dando comando errado, e eu também já dei várias vezes comando errado para os meus filhos, tipo o seguinte: Pedrinho, vai já tomar teu banho agora, cara. Se você não for tomar banho agora, tu vai ver o que eu vou fazer com você. Gente, imagina só o seguinte: essa criança que ama desafio, você mexeu na cabeça dela ali. Ela vai ficar ali te esperando o que você vai fazer com ela. Os traços de dominância dela, se você perceber que ele é alto, ela vai ficar ali, o mundo vai acabar e ela vai esperar o que você vai fazer com ela. Você desafiou ela da maneira errada. O dominante é o tipo de pessoa que paga para ver. Então, se você não tem esse conhecimento, esse teu filho que tem alta dominância, ele jamais vai tomar banho, esquece isso, ele vai ficar ali parado mesmo esperando você chegar, que ele quer saber por que tu desafiou ele. Dessa maneira ele não vai executar nada. Tá bom, então o que você pode fazer diferente? Como é que você pode atingir o dominante, o teu filho nessa mesma situação? Imagina só o seguinte: você chega pro Pedrinho e fala para ele assim: Pedrinho, a gente vai jantar às 7 horas da noite, tá? Todo mundo vai estar de banho tomado, cheirosinho, limpo. E eu duvido, cara, duvido que você vá chegar na mesa na hora e todo mundo banho cheiroso, tomado e todo mundo ali, e você não vai conseguir, eu duvido. São 6h45, tá quase na hora de botar o jantar e você não vai chegar, duvido. Vira as costas, vai embora e deixa. E é esse desafio que você tem que dar pro Pedrinho, cara. Porque o Pedrinho vai fazer de tudo para tomar banho e tá ali na hora do jantar, na hora que você disse que ele não ia conseguir. É isso que ele quer te provar. Que ele pode fazer, que você duvidou dele e ele vai fazer. E você sabendo disso, com todas as pessoas que você identifica esse sinal, tanto em casa, no trabalho, enfim, nos seus relacionamentos, você vai ter uma vantagem muito grande sobre os outros nos seus relacionamentos. Quando você chega para o teu colaborador lá que é dominante, é importante você passar para eles as demandas que você tem ou que a empresa tem de uma maneira desafiadora. Imagina só, você chega para o teu colaborador que é dominante e fala para ele: João, eu estou com uma demanda para fazer aqui que ninguém conseguiu fazer até agora. E eu acho que ninguém vai conseguir mesmo. Você topa fazer isso? Se ele é dominante, ele não quer saber qual é a tarefa.
Ele respira fundo, se infla e fala para você, top, pode mandar que eu vou fazer. Porque se ninguém se conseguiu, ele quer te provar que é possível, que ele é o cara. Entendeu? Ele vai se sentir muito mais motivado para resolver isso. Pô, ainda mais que ninguém conseguiu, ele é o cara, vai conseguir com certeza. Entendeu como é que se lida com o dominante? Como é que você pode lidar melhor com o convívio de todos, na tua família, enfim, todo mundo. Cara, isso é maravilhoso, é sensacional, tá? Você ter essa percepção faz toda a diferença. Eu vou contar pra vocês uma coisa que acontecia na minha família. Uma pessoa que tem uma dominância muito alta, tá? Lembra que eu falei pra vocês que os dominantes eles querem decidir sempre, eles não delegam decisão nunca? Pois é. Toda vez que tinha uma reunião de família, um aniversário na nossa família, que a nossa família escolhia o restaurante X e não deixava com que essa pessoa dominante decidisse qual o restaurante, meu Deus do céu, era a maior encrenca para fazer com que essa pessoa fosse no restaurante. Era muito desafiador para mim. Ela não ia de jeito nenhum, ficava reclamando porque ela não decidiu e por que decidiram sem perguntar. E até que eu conheci a poderosa ferramenta DISC. E como é que eu comecei a fazer, gente? Olha só, eu chegava para essa pessoa dominante, chegava para ela e falava o seguinte, olha, tem o aniversário da fulana e escolheram 2 restaurantes, definiram 2 restaurantes para você definir qual o restaurante que a gente vai para não ter problema. E essa pessoa já se enchia toda, falava, cara, eu que tenho mesmo que decidir, enfim, é isso. E aí o que eu fazia? Pegava 2 restaurantes, um deles que ela odiava, tipo o Galetinho da esquina, que ela odiava comer ali. E o outro, vou chutar aqui um nome, um restaurante que ela gostava, um La Mole, por exemplo. Cara, na hora que eu falava isso, ela falava, quê? Galetinho? Eu não vou de jeito nenhum, nós vamos no La Mole. E aí, gente, todo mundo já tinha decidido La Mole. Foi só como eu coloquei para ela decidir, todo mundo já tinha decidido e eu nunca mais tive problema usando essa ferramenta, fazendo desse tipo. Todo mundo escolheu, e aí como tinha problema para ela escolher, ela que decidiu, que todo mundo já queria. Viu como é que fica fácil? Viu como é que faz a diferença você saber o perfil comportamental de cada pessoa? Agora faz o seguinte, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, você que gosta dos seus familiares, amigos, pessoas que você ama, que essas pessoas saibam, que elas possam usar isso de maneira inteligente nos seus relacionamentos, dá um like aí, manda o link para elas, assina o nosso canal, aperta o nosso sininho aí para você ver os vídeos em tempo real. O que os dominantes precisam desenvolver mais, gente? Eles precisam ser menos autoritários e mais pacientes, serem mais conciliadores, não impor as ideias deles, discutir mais essas ideias com o grupo e até mesmo na família. Até estar mais aberta à opinião, às ideias, buscar o consenso na sua equipe, na sua família, na tomada de decisão. Fazer com que as pessoas participem. Ser mais cuidadoso quando ele se expressa para não parecer grosseiro, rude, ignorante, que está mandando nas pessoas. Ser mais empático e acessível. Elogiar os seus subordinados, os seus familiares, sua mulher, os filhos. Tudo ele acha que é obrigação, que o objetivo é aquele, então não está fazendo mais nada que é obrigação. E não é assim com os outros perfis que vocês vão entender mais na frente. Ouvir mais as pessoas e melhor, gente. Gente, olha só. O dominante ele precisa muito ouvir mais as pessoas. Tem uma coisa que irrita muito as pessoas que o dominante faz frequentemente. A pessoa começa a contar alguma coisa para ele e ele já deduz o final. Ele já encurta a conversa, ele para aquela pessoa que está falando, corta ela, chega no final da conversa que a pessoa falou, dá a solução e a pessoa nem disse o que era ainda. O casal fica muito doido, cara. Quando tem um dos dominantes no casal, o outro fica louco com isso. Eu vou dar um spoiler já aqui. Quando um do casal é dominante e o outro é estável, gente, isso é terrível. Eu vou fazer um vídeo, falar isso muito mais seriamente nesse vídeo, porque isso é uma bomba atômica para o relacionamento. Quais são os maiores medos do dominante? O dominante tem medo de fracassar, de não conseguir fazer aquela tarefa, de perder o poder e a autoridade, de perder a autonomia dele, a liberdade dele de ação. Lembra que eu falei do medo? É isso tudo aí. Ter que se submeter ou subordinar as ordens das outras pessoas. Ele não delega a decisão, gente, a decisão é dele.
e ter que fazer o outro que o outro decidiu, para ele é um terror. Perder a posição para outra pessoa. Ele é muito competitivo e perder aquele lugar para alguém é horrível. Você tem que pensar tanto na profissão quanto em casa, tá, gente? Você imagina um dominante mandado pela mulher ou pelo marido. É paulada o tempo todo. E, por exemplo, se essa mulher ou marido forem dois dominantes, meu Deus, é uma disputa o tempo todo, é uma briga, é uma rixa, é uma competição o tempo todo que não acaba nunca. Até alguém perceber isso que a gente está falando aqui. E principalmente também reconhecer os próprios erros. E aí fica nesse loop. Então imagina o teu relacionamento, você brigando com a tua mulher ou marido o tempo todo e você tem sempre razão, você não erra. Então, foi por isso que eu falei num dos vídeos que tem que ter a arte de ceder, de negociar é importantíssima. A gente precisa aprender isso. E o dominante tem essa deficiência, ele precisa entender isso. Agora uma curiosidade de pessoas famosas que têm um perfil de dominância alto, tá? Por exemplo, Bernardinho. Alguém acha que ele é o quê? É isso, é dominante. Steve Jobs, Roberto Justo, Margaret Thatcher, Donald Trump. Você que assim, tá assistindo com a gente aqui, vamos fazer uma brincadeira. Escreve no nosso comentário depois quem você acha que famoso, que tem esse perfil que a gente descreveu agora aqui, que eu acabei de descrever para vocês. Faz isso aí pra gente. Então, nessa mesma linha de seguir o nosso propósito de ser melhor a cada dia, eu vou pedir mais uma vez para você dar um like aí no nosso vídeo, inscrever no nosso canal, aperta o sininho para você ser notificado, dá a tua opinião no nosso canal, escreve aí se você tem as características que a gente falou agora aqui de dominância, ou se você não tem nada a ver com isso, se você não percebeu nada que fosse encaixado para você aí. Mas tem um outro exercício que você precisa saber, porque eu falei para você lá em cima acompanhar o vídeo até o final, para você saber se você conhece alguém assim. Se você conhece alguém assim, você já vai saber como lidar com ele. Deixa também as tuas dúvidas, pergunta e aguarda o nosso próximo vídeo que a gente vai falar também sobre mais um perfil que vai ser o influente, gente. É isso, pessoal, obrigado por essa oportunidade de levar algo para vocês, de levar a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado realmente de tudo isso que a gente falou agora aqui. Fica todo mundo com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo encontro que a gente vai falar sobre os influentes, gente. E você vai entender porque que esse cara, muitas das vezes, a gente tem a sensação dele não ter noção das coisas, gente. É isso. Beijo pra vocês, fui!